O novo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o país teria destruído o grupo terrorista Hezbollah. O anúncio oficial foi feito após a morte do líder do grupo, Hassan Nasrallah, em um bombardeio realizado no Líbano. A gente fala agora com Manuel Furriel, especialista em relações internacionais, para debater tudo isso. Olá, Furriela, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite. Bom, diante então desse anúncio do ministro da Defesa israelense, de que forma a gente pode interpretar? Eles acabaram matando lá no Líbano o Nasrallah, mesmo que eles tenham atingido todo o comando de os membros, os líderes principais, alguns comandantes do Hamas, do Hezbollah. Isso significa que eles tenham destruído o grupo? Líderes podem ser substituídos e o grupo que é forte continua atuando? Bom, primeiramente, é bom a gente explicar um pouco o que é o Hezbollah. O Hezbollah é um dos maiores grupos terroristas do mundo e, de longe, um dos mais e provavelmente o mais organizado, já que ele desfruta de forças armadas organizadas como de países, de estados. Ele domina grande parte do território libanês, principalmente aquela região de fronteira com Israel. Até por conta disso é que o Irã, que é o seu principal apoiador, decidiu que ele é estratégico pela proximidade com Israel e pela capacidade de organização. Então, mesmo que a gente considere que os principais líderes tenham sido atingidos, né, tenham morrido, tenham sido atacados, mesmo que isso tenha acontecido, o que a gente teria no máximo seria o maior desfalque da história do Hezbollah. Isso realmente aconteceu. Esses ataques, eles têm sido muito eficazes, eles têm desmobilizado integrantes do Hezbollah, eles têm colocado o Hezbollah em xeque até mesmo por parte da população libanesa que usualmente os apoiava, e seus principais líderes, conforme eu mencionei, foram atingidos. Mas não significa que esse grupo tenha sido desmantelado. Significa um grande desfalque, significa o maior prejuízo que já tomaram na sua história, o que vai servir para diminuir o seu poder de ataque, mas não a ponto dele ser desmantelado. O desmantelamento de um grupo desse tipo, desse tamanho, dessa dimensão, não vem do dia para a noite, né? Mesmo com esses ataques eficazes, ainda eles têm poder, grande poder de ofensiva, desfrutam de uma grande quantidade de armamentos, tanto convencionais quanto até mísseis balísticos. Então não é tão simples quanto possa parecer. A diminuição do poder do grupo é uma grande conquista por parte de Israel, mas o seu desmantelamento vai demorar muitos anos e vários tipos de ação, e não somente essas específicas dos últimos meses, que foram puramente militares. Professor, uma boa noite da minha parte também. Outro anúncio que chamou a atenção foi justamente o Catar afirmando que interrompeu as negociações de paz por uma falta de seriedade, digamos assim, entre os envolvidos de prosseguir com uma possibilidade de um cessar-fogo. Como o senhor enxerga esse anúncio que, por um lado, causa medo, já que o único país que estava ali envolvido num cessar-fogo vê que as nações envolvidas e os grupos envolvidos na guerra não almejam, de fato, um cessar-fogo nesse momento? Realmente uma pena. Concordo com você que o fato de perder um interlocutor tão importante quanto o Catar desmotiva todo tipo de composição. E isso significa que está longe um cessar-fogo, está longe de se realizar um acordo entre as partes, que obviamente que é o desejado por toda a comunidade internacional, para que esse conflito, essa guerra, seja desmobilizada. Mas o que acontece, o que mostra que é mais importante ainda o Catar do que estava sendo, inclusive, afirmado internacionalmente. Agora, com a perda, a gente tem realmente um grande prejuízo. O Catar, ele tanto conseguiu estabelecer uma relação boa com Israel, rara no mundo árabe, que faz parte de um novo contexto do relacionamento de Israel com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros países árabes da região, e não aqueles que não são. Por exemplo, o Irã é um país persa, é outro povo,
Às vezes pode parecer para o público que aquela região é dominada pelos mesmos grupos ou pelos mesmos povos, e não é. Então, o Catar conseguiu esse diálogo importante com Israel nessa nova construção de um relacionamento com o povo árabe, com os principais países. O Catar, por conta do petróleo, é riquíssimo, tem muitos recursos econômicos, e isso ajudou no outro lado. Qual foi? No apoio que ele dá ao povo palestino, um apoio financeiro, um apoio estrutural, um apoio que fez com que ele conquistasse também prestígio junto aos palestinos. Então, do antigo apoio político, o Catar fez muito mais. O Catar fez muito mais que isso. Ele conseguiu angariar um apoio junto aos principais grupos palestinos por conta justamente desse financiamento, desse apoio econômico. Então, era o melhor dos interlocutores para os dois lados, com muito crédito nos dois lados. E ele teve uma sucessão de fracassos nas suas tentativas de diálogo e fez com que acontecesse o que nós recebemos agora, noticiamos na data de hoje, que ele abandone qualquer tipo de composição, justamente porque as partes, e não ele como intermediário, não conseguem uma composição, não conseguem chegar em termos de acordo. Então, neste momento, é uma péssima notícia para o cenário internacional, mostra que o conflito vai continuar, vai prosseguir, não propriamente pelo abandono do seu mediador, do Catar, mas principalmente porque as partes não estão dispostas a ceder para que haja uma composição. E, professor, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reconheceu pela primeira vez hoje que deu luz verde ao ataque efetuado contra o grupo extremista Hezbollah por meio daquela explosão de pagers que aconteceu em setembro. Durante uma reunião semanal do Conselho de Ministros, Netanyahu afirmou que tinha autorizado esta operação, que até então não tinha sido reivindicada por Israel. O ataque feriu, vamos lembrar aqui, quase 3.000 pessoas e, combinado com um ataque similar com walkie-talkies no dia seguinte, depois acabou deixando também mais 37 mortos. Quer dizer, essa afirmação não é nenhuma novidade, é o que já se esperava. O que Israel quer com o Hezbollah? É uma estratégia arriscada? Sim, é que o governo israelense, de Benjamin Netanyahu, que aqui é até um detalhe, sai fortalecido com a eleição de Donald Trump. Também é importante a gente ressaltar, porque o apoio a Israel aconteceria tanto com o governo de Kamala Harris, caso ela tivesse sido eleita, quanto de Donald Trump. Mas o apoio ao governo atual israelense vem com a eleição de Donald Trump. Donald Trump tem Netanyahu como seu aliado, ou seja, essa política de agora, praticada por Israel, tem apoio americano para sua continuidade por conta do novo governo que vai assumir agora em janeiro, o novo governo americano. Mas o que a gente tem especificamente nessa situação? A estratégia de Netanyahu é a de atacar, desmantelar ou pelo menos diminuir a força dos seus principais inimigos. Então ele começou com o Hamas na faixa de Gaza em resposta aos ataques terroristas inéditos no ano passado, em outubro do ano passado, perpetrados, organizados pelo Hamas. Então ele deu essa resposta e, além de já praticamente ter desmontado o poder do Hamas naquela região, ficou residual o poder deles, ele partiu para atacar alguns alvos do Irã, também ataques inéditos, já que o confronto direto entre Irã e Israel, mesmo com o desgaste desde 1979, também só começou neste ano, neste governo. Atacou alvos militares iranianos já dentro, propriamente do território do Irã. E atacou o Hezbollah, que, conforme a gente já mencionou hoje, é de longe o maior dos grupos que criam ofensivas, não só com Israel, mas internacionalmente, mundialmente, é um dos mais poderosos. Então, Israel partiu para atacar esses alvos e outros também no Iêmen, menos mencionados, que não são tão importantes. Mas, de qualquer forma, qual é a estratégia? Atacar aqueles que podem gerar algum poder ofensivo, seja por ataques terroristas ou ataques diretos, ou envios de mísseis também, que é uma estratégia comum organizada por esses grupos. Então, essa estratégia de Netanyahu: diminuir
através de ataques militares, o poder dos grandes ofensores e, a partir dali, tentar reorganizar e criar um clima de estabilidade e pacificação imposta pela vontade de Israel e não propriamente negociada. Tá certo, professor Furriela, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Uma ótima semana a todos.